Fala galera, eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no canal e deixa seu gostei para dar uma força pra gente, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021, hoje nós vamos falar sobre os resultados da Grendene, Petrobras, Paranapanema e Suzano. A Grendene é conhecida por possuir um caixa líquido absurdo parado na casa próxima de 2 bilhões. Acaba que ela não pode usar todo o caixa para distribuição de proventos para os acionistas ou aplicação desses recursos em determinados projetos, pois boa parte dele é proveniente de benefícios fiscais dos governos. Muitos investidores têm preocupação com a deterioração financeira nos números da DRE da Grendene nos últimos anos, principalmente na Argentina. Porém, é uma empresa que tem um caixa muito grande e que não vai falir de uma hora para outra. Além do mais, com a taxa básica de juros voltando a ficar em um patamar elevado, esse caixa tende a crescer bastante. Ainda em relação a ele, a empresa tem dinheiro de sobra para capital de giro. A receita da Grendene voltou a crescer nesse terceiro trimestre quando comparamos 2019 e 2020. No segundo trimestre também melhorou em relação a 2020, mas ainda segue levemente abaixo de 2019. A empresa ainda não se recuperou plenamente, sobretudo com a crise econômica na Argentina, que representa boa parte da receita da companhia. Além da receita ter oscilado negativamente, a margem bruta da Grendene também caiu em relação ao terceiro trimestre de 2020, meio ponto percentual, e 0,8% comparando os 9 primeiros meses de 2020 com os 9 primeiros meses de 2021. Mas no comparativo dos 9 meses, a margem operacional melhorou bastante, apesar de no terceiro trimestre ainda ter ficado inferior a 2020. Caiu no terceiro trimestre de 2021 para 17,7%, quando no terceiro trimestre de 2020 estava em quase 20%. Nos 9 primeiros meses, subiu de 7,6% em 2020 para 14,3% em 2021. Essas primeiras informações são relacionadas ao EBIT, quando não consideramos a depreciação e a amortização. O EBITDA caiu mais trimestre contra trimestre e subiu menos 9 meses contra 9 meses. Ou seja, a empresa ainda não se recuperou de maneira adequada do problema da pandemia, e a Grendene já apresentava problemas nos seus números. Além da companhia ter uma leve piora ou estagnação no seu custo dos produtos vendidos, que impacta na margem bruta, e nas despesas administrativas e operacionais que impactam na margem operacional, a companhia também não está conseguindo manter um crescimento do seu volume de vendas de calçados e vem perdendo market share. O volume de pares foi pior que em 2020 no terceiro trimestre, mas melhor no segundo trimestre. Porém, está muito próximo ou inferior, dependendo do caso, ao ano de 2019. Por outro lado, o lucro líquido da Grendene em 2021 e sua consequente margem líquida disparou. Subiu a sua margem de 17% no terceiro trimestre de 2020 para 31% no trimestre atual. Nos 9 primeiros meses de 2020 tinha uma margem de 9% e subiu para quase 24%, totalizando um crescimento de lucro contábil de 96 milhões para 370 milhões. Porém, esse resultado final não é uma boa base para avaliação porque houve 66 milhões de benefício fiscal em relação ao imposto de renda e contribuição social. Do ponto de vista do resultado financeiro, quando a gente contabiliza receitas financeiras de aplicação de recursos em renda fixa e despesas financeiras do pagamento de taxas de juros de dívida, houve um acréscimo de apenas 13 milhões, quando em 2018 houve uma variação positiva de 29 milhões e em 2019 32 milhões. Ou seja, do ponto de vista da gestão financeira, a empresa também não apresentou números melhores do que nos trimestres anteriores. Agora vamos falar um pouquinho dos principais destaques da empresa Paranapanema, famosa por ter entrado em recuperação judicial e por ter um dos maiores investidores pessoa física como acionista da empresa, o Luiz Barsi. A Paranapanema elevou bastante a sua receita no terceiro trimestre de 2021, quando comparamos ao terceiro trimestre de 2020. Porém, o custo dos produtos vendidos seguiu a mesma relação de crescimento. Tanto o crescimento da receita como o custo dos insumos usados pela empresa cresceram principalmente devido à valorização do dólar frente ao real. A empresa negocia principalmente cobre, que é uma commodity, e tem seu preço negociado de maneira global em dólar. Ocorre que essa elevação do custo dos insumos superior à receita demonstra uma relação
e uma potencial incapacidade de gestão da companhia para melhora, estabilidade ou pelo menos leve queda da sua margem bruta. A empresa teve sua margem bruta deteriorada nesse trimestre em relação ao trimestre do ano anterior, ficando negativa. Quando olhamos para o lucro bruto ajustando essa margem negativa, é amenizado bastante, porém houve uma queda de 10% positiva em 2020 para 0,1% negativa nesse ano. O lucro operacional também seguiu o mesmo rumo de deterioração, que é a margem bruta. Ficou 71 milhões negativos sem ajustes e 51 milhões negativos quando ajustado. No terceiro trimestre de 2020 já não apresentava resultados bons, com uma margem operacional praticamente nula, mas ainda positiva. Isso mostra que a empresa não está conseguindo segurar suas despesas administrativas e operacionais também, o que parece ser um péssimo indicador. Porém, a Paranapanema tem acordos para saldar a dívidas no longo prazo em período de 7 anos ou mais e pode vender ativos, assim como vem sendo ventilado em diversas matérias da empresa Oi. Na última linha da DRE, podemos ver um prejuízo crescendo quase 4 vezes em relação ao terceiro trimestre de 2020. Mais uma vez, demonstra que a empresa está apresentando resultados financeiros ruins, de juros de dívidas bastante elevados e que impactam fortemente na linha de lucro líquido. Quando ajustado, esse impacto reduz, mas ainda assim é ruim. Continuando no mercado de commodities, vamos falar sobre os principais destaques da Petrobras no terceiro trimestre de 2021. A Petrobras conseguiu expandir fortemente a sua receita tanto no terceiro trimestre de 2021, quando comparado ao terceiro trimestre de 2020, como quando observamos os 9 primeiros meses de cada ano. Isso levou a ter um crescimento sustentável da sua margem bruta nos trimestres e principalmente nos 9 primeiros meses de 2021. Boa parte desse crescimento foi devido ao aumento da demanda por produtos da companhia no mercado internacional e à valorização do dólar frente ao real nos últimos anos, além de uma ótima melhora administrativa da companhia, tanto em relação ao corpo administrativo como em relação à gestão financeira. As despesas operacionais da Petrobras vêm reduzindo nos últimos anos, mas de maneira que foi apresentado parece que houve uma melhora absurda. Na verdade, essa mudança brusca, tanto no terceiro trimestre desse ano como nos 9 primeiros meses, são relacionadas principalmente à reversão de recuperação de ativos, conhecido como teste de impairment. Ainda assim, o lucro líquido recorrente destinado aos acionistas da Petrobras chegou na casa dos 60 bilhões nos 9 primeiros meses e 17 bilhões no trimestre. Os números são ainda melhores quando nos deparamos com o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa livre e o EBITDA. Os dois primeiros são bastante usados para valuation e usam o regime de caixa como base, assim como o EBITDA em alguns casos, mas que se baseia no regime de competência. Em todos os casos, houve crescimento no intervalo de 40 a quase 80 bilhões. Todo esse resultado garantiu que a Petrobras conseguisse reduzir a sua dívida bruta nos trimestres e também nos 9 primeiros meses de 2021, quando comparamos a 2020. Por outro lado, esse endividamento ainda é bastante elevado em dólar, próximo de 50 bilhões. Ou seja, por isso a empresa não pode se dar o luxo de segurar tanto o preço dos combustíveis e não repassar aos consumidores do mercado interno. Até porque o dólar médio de venda da empresa só cresceu aproximadamente 33 centavos no ano. O que impactou mesmo no resultado foi o preço do barril de petróleo, que também é negociado em dólar, que cresceu do intervalo de 40 dólares em 2020 para quase 74 dólares no momento de divulgação do resultado do terceiro trimestre. Por último, vamos falar mais rapidamente de outra empresa de commodities no ramo de papel e celulose, a Suzano. A Suzano tem 85% de receita proveniente de celulose e o resto de composição, seguido de materiais provenientes de papel. 8% associado a imprimir e escrever, 3% associado a papel cartão e 4% de outros papéis. Os custos da Suzano praticamente ficaram intactos no terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021, tendo uma leve queda no custo fixo e variações tanto para cima como para baixo em determinados custos variáveis. Eu considero esse fator como positivo, tendo em vista que a companhia também possui influência de moeda forte no custo dos produtos vendidos. Até por conta dessa variação do dólar frente ao real, a Suzano conseguiu ampliar o seu preço médio líquido em 43% quando olhamos para o terceiro trimestre de 2020. Também cresceu 4% em relação ao segundo trimestre desse ano. O volume de vendas de celulose da companhia cresceu pouco, mas de maneira que impacta muito no resultado, até mesmo por ela ter conseguido segurar os custos associados aos produtos vendidos. 6% de crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 5% em relação ao segundo trimestre desse ano. No mercado interno, que é a menor parte do volume de vendas, também vem crescendo, mesmo que de maneira mais tímida. E no mercado externo, seu ritmo continua forte e sustentável.
Isso levou a Suzano a conseguir uma expansão sensacional no seu EBITDA quando olhamos para o principal produto da empresa, de 55% em 2020 para 63% no terceiro trimestre. No segundo trimestre chegou a atingir 65%, um resultado realmente fantástico. Em relação ao lucro operacional no segmento de papel, o crescimento também foi muito bom, de 30% no terceiro trimestre de 2020 para 32% no segundo trimestre, e agora é 35% no último resultado divulgado. O que alguns investidores ficam mais receosos com empresas de commodities é com endividamento, sobretudo em moeda forte como o dólar. Porém, a Suzano vem aproveitando esse ótimo ciclo de commodities dos últimos 2 anos, pelo menos, e reduzir a sua relação dívida líquida sobre EBITDA de 5,1 vez para 2,8 vezes de 2020 para 2021. Isso em relação ao resultado em real. Em dólar ficou bem próximo, de 4,4 vezes para 2,7 vezes em 2021. Esse endividamento, apesar de parecer exorbitante quando analisamos os números em real, é tranquilo porque a maior parte da receita da companhia é do mercado externo e em moeda forte. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal, valeu?